Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o reino Plantae. Vamos lá. Começando, óbvio, pelas características principais desse reino. Quais são as características gerais? Todos os organismos que pertencem a esse reino são eucariontes, ou seja, tem um material envolvido pela membrana nuclear lá, chamada de carioteca. Todos têm milhares de células. Não existe nenhum organismo do reino Plantae que é constituído por uma única célula, então são todos pluricelulares, todos autótrofos, todos produzem o seu próprio alimento, e aí eles podem ser fotossintetizantes, produzir esse alimento através da fotossíntese. Eles têm a presença de seiva, que pode ser tanto bruta quanto elaborada, e aí vai depender da nutrição. Tem a presença de parede celular constituída de celulose, tem a presença de alguns organoides, organelas citoplasmáticas diferenciadas do reino animal, como o cloroplasto e os estômatos. Tem a sua constituição formada por amido, como carboidrato de reserva. Predominantemente, a maioria desses organismos são terrestres e os seus tamanhos variam bastante. Mas quais são mesmo os representantes do reino Plantae? As plantas. Mas as plantas, elas são classificadas como? Como é que eu vou classificar uma planta da outra? É isso que a gente vai ver agora. Bom, o reino Plantae ele é dividido entre dois tipos de plantas principais, que são as chamadas criptógamas e as fanerógamas. As criptógamas são aquelas plantas sem semente. E aí, essas criptógamas, as plantas sem sementes, elas se dividem em dois tipos, as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são avasculares, não têm vasos de condução de seiva bruta ou elaborada, e as pteridófitas já possuem esses vasos. A exemplo de plantas briófitas, a gente tem os musgos, as hepáticas, e a exemplo de plantas pteridófitas, a gente tem as samambaias, as avencas, são chamadas de vegetais inferiores, por serem mais simples. E aí a gente tem os outros tipos de plantas, que são as chamadas fanerógamas. As fanerógamas, elas são plantas que possuem semente, e aí elas são divididas em dois também, que são as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas são aquelas plantas que possuem fruto, ou que não possuem fruto, desculpa, que são as sem frutos. A exemplo, a gente tem o pinheiro do Paraná, que possui um fruto falso, né? A angiospermas são aquelas que são as mais completas lá na parte evolutiva das plantas, né? São as que possuem fruto, semente, folha, flor, possuem tudo as angiospermas. Qualquer planta que produz fruto é uma angiosperma, como uma mangueira, um cajueiro, uma laranjeira, um abacateiro. Essas gimnospermas e angiospermas são consideradas como vegetais superiores, por serem mais complexos do que as criptógamas. Olha imagens desses tipos de plantas, as briófitas e as pteridófitas, que são as criptógamas, né? A gente tem os musgos, as samambaias, né? As gimnospermas e angiospermas, que são as fanerógamas. E aí a gente tem, exemplo, o pinheiro do Paraná, que a gente tem uma maçã, né? Como um exemplo. Então, aí são exemplos dos tipos de plantas, da classificação dessas plantas. Mas a gente agora vai falar de cada uma separadamente, começando com as briófitas. Vamos lá. Exemplos de briófitas, os musgos e as hepáticas. Olha só os musgos. Vejam que são plantas pequenininhas, são plantas de porte pequeno, são plantas que não possuem caule, que não possuem folhas verdadeiras, que não possuem nenhum tipo de tecido assim bem verdadeiro em si. São plantas de pequeno porte, né? Fazendo aí uma diferença entre uma pteridófita e uma briófita, a gente pode observar nessa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem uma samambaia. Uma samambaia é uma planta pteridófita. Ela já não é uma planta briófita. A briófita ela é bem pequenininha. Olha os musgos aqui do lado. Essa é uma briófita. Aqui a gente tem uma pteridófita. Então, até o tamanho ele é diferente entre as plantas. Mas quais são as características principais dessas briófitas? Bom, as briófitas, elas formam
as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre. Lembra lá no início que eu falei que são os chamados vegetais inferiores? Pois é, são aqueles vegetais muito simples, que não têm estruturas tão complexas, que não precisam de um mecanismo de reprodução bem complexo para se desenvolver, que não possuem vasos condutores de seiva, nem bruta, nem elaborada. Então, são plantas muito simples, são as primeiras que surgiram no ambiente terrestre. São minúsculas e vivem em ambientes úmidos porque o acesso à água é melhor. Não produzem flor, semente, muito menos fruto. Não apresentam nenhum tecido de sustentação. Não tem vasos condutores, nem tecidos de sustentação, que permite que a planta alcance o maior tamanho possível. E elas dependem de água do meio ambiente para fazer o processo de fecundação e possuem 2 gametas flagelados. Então, elas têm que estar em um ambiente úmido. Se elas não estiverem num ambiente com acesso à água, elas não conseguem fazer o processo de reprodução, de fecundação. Olha um exemplo aí da estrutura de um musgo. Um musgo é uma briófita. Olha a estrutura, são plantas pequenininhas, compostas por um rizoide. Um rizoide é uma raiz falsa, podemos dizer assim. Um cauloide, que também é um caule falso. Um filóide, que são essas estruturas que parecem folhas, mas não são folhas verdadeiras. Essa haste aqui, essa cápsula que vai ser responsável pela fecundação dessas plantas, lá no processo reprodutor dessas plantas. Tia, e quais as características das pteridófitas? Primeiro, vamos ver alguns tipos de pteridófitas. Aqui a gente tem, samambaia, xanxim, samambaiaçu, esse eu não conhecia, então é uma nova espécie que eu não conhecia. Mas são todas muito parecidas, né? Essas são as pteridófitas. Vamos ver aqui alguns outros exemplos. A avenca também é uma pteridófita. Mas quais são as características? Que a gente pode até diferenciar lá das briófitas que a gente falou anteriormente. Bom, as pteridófitas foi o segundo. Se as briófitas foram as primeiras, as pteridófitas vieram em seguida. Foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. As pteridófitas, já vão possuir o quê? Raiz, caule, folha, vão ser vasculares. Lembrem sempre que as briófitas primeiras lá não tem vaso, então são avasculares, enquanto que as pteridófitas, agora que a gente está estudando, são vasculares, possuem vasos condutores de seiva bruta e elaborada. Também possuem essa vascularidade que vai permitir que elas cresçam mais do que as briófitas. Pode ser plantas de porte maior do que as briófitas. Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e pela sustentação desses vegetais. Também vivem em ambientes úmidos, assim como as briófitas, pois, assim como as briófitas, elas necessitam da ajuda de água do meio para fazer a fecundação. Os gametas masculinos também são flagelados. Olha a diferença entre briófitas e pteridófitas. Lembrando que aqui a gente está falando do grupo das criptógamas, certo? Então, briófitas e pteridófitas, olha só a diferença. As briófitas são avasculares. Elas não possuem vasos condutores de seiva. Possuem um porte pequeno, muito pequenininha. Possuem rizoide, cauloide, filóide. Não possuem raiz, caule, folha. É tudo falso. Não possuem semente nem flores. Vivem em ambiente úmido e depende de água do meio para reprodução. A mesma coisa lá das pteridófitas. O que vai diferenciar? As pteridófitas têm vasos, são vasculares, possuem um porte já médio, não são tão pequenas, e possuem raiz, caule e folha. Agora vamos falar das gimnospermas.
gimnospermas, né? As gimnospermas, agora a gente entra no outro grupo, que são as fanerógamas, são aquelas que possuem sementes. Até agora, as plantas não possuíam sementes. Agora, a partir das gimnospermas, elas vão ter sementes. Bora lá. Primeiro, a gente vai começar com uma curiosidade. Vocês sabem qual é a maior árvore do mundo? Bom, a maior árvore do mundo é uma gimnosperma. É uma chamada sequoia, a sequoia gigante. Olha só o tamanho dessa árvore. A altura acima da base chega a cerca de 83,8 metros de altura. É gigante. Olha uma pessoa aqui na pontinha da árvore. Aqui, olha as pessoas aqui embaixo. É a maior árvore do mundo. Olha um carro passando no caule da árvore. Gigantesca. Olha as pessoas aqui. Aqui é só a base da árvore. Uma gimnosperma. Então vejam a diferença das plantas que a gente estava falando até agora. Plantas de porte pequeno, como as briófitas, plantas de porte médio, como as pteridófitas, para a gente entrar no assunto onde as árvores são consideradas as maiores árvores do mundo, como as gimnospermas. Bom, então bora lá. As gimnospermas, elas têm vários tipos diferentes. Aqui a gente tem um exemplo de gimnosperma no Brasil, como o pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná é uma gimnosperma. E essas gimnospermas, elas vão produzir uma semente, né, que é o chamado estróbilo. Esse estróbilo, ou pinha, ou flor, ele dentro dessa flor vai ter as sementes, o pinhão, né? E esse estróbilo vai estar diretamente relacionado com o processo de fecundação e ciclo reprodutivo dessas plantas. Olha outros exemplos aí de gimnospermas. As cicas aqui, ó, são pequenininhas, mas são gimnospermas também. Nem toda gimnosperma é gigante, como a sequoia. As ciprestes, aqui também são exemplos, né? Parecem árvores de Natal. Os pinos também são exemplos. Que a gente tem mais exemplos, o pinheiro do Paraná, outra foto da sequoia gigante, aqui o estróbilo, né, do pinheiro do Paraná, que é a flor falsa que a gente chama, né, do pinheiro, que é a pinha, e dentro da pinha a gente tem um pinhão, que são as sementes. Tia, mas quais são as principais características das gimnospermas? Bom, as gimnospermas são plantas vasculares também, ó. A partir de agora elas só vão evoluindo, elas não regridem, né, lá para as briófitas, não. Todas vão ter vasos condutores de seiva, todos possuem raiz, caule, folhas, aí elas vão produzir os estróbilos. Os estróbilos são as flores falsas, né? Não são flores verdadeiras, são flores falsas. E aí dentro desses estróbilos vão estar as sementes. O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, uma flor que precisa ainda, né, se transformar em uma flor. Elas não possuem pétalas, não têm ovário, portanto não há formação do fruto. Não tem como ter formação do fruto. Por isso que é chamada uma flor falsa. Então as gimnospermas não têm frutos, nem flor verdadeira. Tem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. Os gametas são produzidos lá nos estróbilos. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, porque até então, tanto briófitas quanto pteridófitas precisavam de um ambiente aquático, né, para fazer o processo de fecundação. E essas plantas, elas não dependem, as gimnospermas não dependem mais da água do ambiente para fazer a fecundação. O seu embrião ele fica protegido dentro, né, da semente, uma estrutura que possui uma reserva nutritiva e uma proteção contra a desidratação. Por isso, agora a dependência dessa água. A independência, desculpa, dessa água. E por último, a gente vai falar das
angiospermas. As angiospermas são as mais evoluídas, são as que têm caule, tem raiz, tem folha, tem flor, tem semente, tem frutos, aí todo tipo de frutos variados, são as chamadas angiospermas. Tem as flores verdadeiras, agora sim, são flores verdadeiras, as flores da angiosperma. Tem diversos tipos de frutos, das diversas formas diferentes, secos, com líquido dentro, com vários tipos de semente, com uma semente só, aberto, fechado. E quais são as características das angiospermas? Bom, as angiospermas são vasculares, possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes, frutos, completona. Também não necessitam de água para fazer o processo de fecundação. Suas flores produzem néctar, que atrai os animais como abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros, que acabam polinizando-as. Nesse tipo de planta, a união de gametas formam-se o embrião dentro lá da semente. Após a fecundação, o ovário da flor, ele se desenvolve e se transforma no fruto, o que não pode acontecer lá nas gimnospermas, que a gente falou anteriormente, porque a flor não era verdadeira, e é o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso da dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, elas produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, ela serve como um elemento de atração para os animais, né, dispersores aí de sementes. Vamos fazer um comparativo entre gimnospermas e angiospermas, que nem a gente fez lá com as briófitas e as pteridófitas. Olha só, gimnospermas e angiospermas. Vamos lá para a diferença, lá para o que está marcado de rosa. Lá no item 7, estrutura reprodutora constituída por estróbilo nas gimnospermas, enquanto que nas angiospermas é produzido por flor. No oitavo ponto, ó, os gametas são produzidos por estróbilos, enquanto que no oitavo ponto lá da angiosperma, os gametas são produzidos na flor. O nono, os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados pelo vento, enquanto que nas angiospermas, as flores produzem o néctar e atraem os animais que fazem o processo de polinização. E por último, né, grande diferença aí a gente tem também que as flores não possuem ovários nas gimnospermas, portanto, não produzem frutos. E as angiospermas produzem frutos, porque suas flores possuem ovários. Essa é a grande diferença. Bom, a gente falou sobre a classificação das plantas, a gente falou sobre os tipos de plantas, as características, falamos sobre cada uma delas, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, da divisão entre esses 4 subgrupos, criptógamas e fanerógamas. Eu sei que os nomes são difíceis, né? São chatinhos de aprender, mas se ler bastante, a gente consegue absorver esses nomes, consegue absorver as características, consegue fazer a diferenciação entre os grupos de plantas. Mas, né, agora a gente vai falar um pouco mais, de forma mais específica, sobre as estruturas dessas plantas. Porque até agora a gente vem falando, mas as pteridófitas, elas vão possuir raiz, caule, né, verdadeiros e folhas. Mas o que é raiz? O que é caule? O que são as folhas? Quais as características dessas estruturas das plantas? Quais as características dos frutos, das sementes, das folhas, das raízes? É isso que a gente vai ver agora, tá bom? Começando pelas raízes. O que é a raiz? É a parte que fixa a planta ao solo, sendo geralmente subterrânea, embaixo do solo, e distingue-se do caule principalmente pela ausência de folhas, presença de pelos absorventes e geotropismo positivo. Quais são as funções, né, das raízes? Fixar a planta no solo, absorver e conduzir a água e os sais minerais dissolvidos e armazenar nutrientes.
Mas quais são os tipos de raiz? Porque não existe só um tipo de raiz, né? Tem vários tipos de raízes. A gente tem as raízes subterrâneas ou terrestres, né? Que se desenvolvem no interior da terra. Aí a gente tem a raiz chamada de axial ou pivotante. Olha a imagem aí, ó. Parece um pivô, né? Parece um prego que fica enfiada na terra. São formados por uma única raiz primária e várias ramificações. Ó, a gente tem aqui o centro e as ramificaçõezinhas. Essa é chamada de raiz axial ou pivotante. Outros tipos: raiz fasciculada, raiz tuberosa. A raiz fasciculada, como é, tia? Bom, a raiz fasciculada é aquela que são dotadas de raiz que saem do mesmo ponto, ficando embaraçadas, né, as raízes. E a raiz tuberosa, a principal função das raízes tuberosas é o acúmulo da reserva, né, da planta aí. Aqui a gente tem um exemplo de raiz tuberosa, dois exemplos aqui de raízes tuberosas, que é a cenoura e a mandioca, né? Que ficam embaixo da terra e tem bastante reserva nutritiva. Outros exemplos: raiz suporte e raiz cintura. Raiz, suporte, raiz, cintura. Essas são as famosas raízes aéreas que ficam fora do solo. Elas não são as subterrâneas que ficam embaixo do solo. Elas ficam fora. São raízes que de onde se origina o caule, né? A raiz suporte, aí o próprio nome já diz, ela serve como um suporte para a planta. São raízes que se originam a partir do caule e vão até o solo e servem de suporte para a árvore. A outra é a raiz cintura, que são raízes que são aquelas que se desenvolvem ao redor de um suporte e suas paredes celulares são fortalecidas com lignina e com velame, que se trata de uma forma de epiderme, como se fosse uma camada que absorve toda a água, né, despejada pelo caule. Aí a gente pode ver nas imagens os dois tipos de raízes. As raízes suportes aqui, ó, ficam bem próximos ao caule, fora, né, da parte interna aqui subterrânea. E aqui a gente tem raízes cinturas aqui em cima, fora também da parte subterrânea. Outros tipos de raízes aéreas, a gente tem as raízes estranguladoras e as raízes tabulares. As raízes estranguladoras, raízes com grande quantidade de ramificações, que tem um tronco, né, que tem o tronco das árvores como um suporte, assim, ó. Elas vão se enrolando em outras árvores e aí elas vão estrangulando aquela árvore. Por isso que o nome é raiz estrangulante. E as raízes tabulares, aí o próprio nome já fala, parece uma tauba, né? São raízes que se desenvolvem na horizontal sobre a superfície do solo e exercem a função de respiração e fixação. Sua principal característica é a forma plana, parecendo uma tauba. Outro tipo de raiz aérea, a gente tem as raízes respiratórias ou pneumotóforos, né? Aí a gente tem que pensar lá nos mangues, onde a gente vai e vê aquelas raízes que ficam para cima quando a gente vai na praia. Pois é, essas são as raízes aéreas respiratórias. São raízes encontradas em ambientes aquáticos e estéreis, né? Sem muita nutrição, aquele solo. E aí elas precisam sair do solo para absorver o oxigênio. Outro tipo de raiz aérea, a gente tem as gramiformes, que é um tipo de raiz que tem uma ligação forte com o substrato, ou seja, onde ela está fixa, e permite a fixação do vegetal em locais em declive, muito inclinado, né, que não consegue ter a sustentação. Outros tipos de raízes aéreas, e aí a gente termina essa fase aqui de raízes, que são as raízes sugadoras ou chamadas de austórios, que são geralmente raízes de plantas parasitas, que são classificadas entre duas, que é a hemiparasita e a holoparasita. A hemiparasita é quando a raiz penetra no caule de outra planta, atingindo o tecido lenhoso e absorvendo seiva inorgânica, que é a famosa seiva bruta, a água e os sais minerais. Enquanto que a holoparasita
ela vai penetrar a raiz do caule de outra planta, vai atingir os tecidos de vasos condutores e vai absorver a seiva orgânica, que é a seiva elaborada, que é constituída pelos nutrientes da planta. Aí a gente finaliza raízes e vamos para o caule. Agora vamos falar sobre o caule. Bom, o caule é o órgão da planta que fornece o suporte mecânico para as folhas, as flores, os frutos e também é responsável pela disposição dessas partes, né, da planta. Existem vários tipos de caule e aí eu vou deixar vocês livres para fazerem pesquisa, né, sobre os tipos de caule e vou falar sobre os principais aqui de forma geral, tá bom? A classificação dos caules, eles podem ser, por exemplo, quanto à consistência desse caule. E aí eles se dispõem em dois, os herbáceos e os sublenhosos. Os herbáceos são aqueles caules terros, que são geralmente clorofilados, que são verdes, flexíveis e não são ligifinados, comuns em ervas. A gente tem um exemplo aí do coentro. O coentro é um tipo de caule, né, com a sua consistência mais leve, né, ia ser chamado de herbáceo. E os sublenhosos? Os sublenhosos são caules ligifinados, apenas na região basal, junto às raízes e terros, no ápice, e ocorre em muitos subiarbustos. A gente tem um exemplo desse tipo de caule, o alfavaca. Olha só que nome difícil. Bom, aqui a gente tem dois tipos de caule que são classificados de acordo com a sua consistência. É uma classificação bem específica, mas a partir de agora a gente vai ver classificações que são mais fáceis da gente identificar os tipos de caule. Vejam só, a gente tem, por exemplo, caules aéreos, caules rastejantes e caules subterrâneos. Começando pelos caules aéreos. Os caules aéreos são aqueles que podem ser, né, encontrados de três formas. O tronco, que é aquele normal, que é o mais comum, o caule mais comum que a gente vê. A gente tem a haste, que é o exemplo do coentro. Lembra que a gente falou anteriormente? A haste é um exemplo de caule aéreo. E tem a estipe, que é um caule que geralmente não é ramificado com folhas apenas, né, no ápice. Ele se ramifica durante toda a sua estrutura, como o exemplo da palmeira. Aí a gente tem os caules rastejantes, que podem se dividir em dois tipos, o estolhão e o prostado. O estolhão são aquelas raízes adventícias, né? São aquelas raízes que a sua planta ela é independente, né, na sua forma reprodutiva. E a gente também tem o prostado, que é um caule que se prende ao solo, fica preso ao solo por um único ponto de fixação. E ele vai se rastejando. A exemplo, a gente tem aí a abóbora. A melancia também é um exemplo de caule do tipo rastejante. Caules subterrâneos já são aqueles caules que ficam, né, embaixo da superfície terrestre. Suas estruturas elas se associam a funções de armazenamento de reserva e formas de propagação vegetativa garante a vida da planta quando as partes aéreas morrem pelo frio, seca e queimada. Quando que a gente imaginar, né, que a cebola é um tipo de caule? É um tipo de caule subterrâneo. É um bulbo. O que é isso? É um caule propriamente dito que é reduzido a um disco basal do qual partem muitos catófilos densamente dispostos, né? É como se fosse uma estrutura onde nela tem muito armazenamento de reserva e aí ela acaba se propagando. As folhas, né? Falamos da raiz, falamos do caule, agora vamos falar das folhas. Bom,
O que são folhas? Folha é o órgão que forma uma lâmina, numa forma de uma lâmina, presa ao caule por meio de um eixo que é denominado de pecíolo. Qual a função dessas folhas? Sua principal função é a captação de luz para a realização da fotossíntese e da transpiração. Elas armazenam água e nutrientes e podem ter estruturas de defesa. Quanto à sua origem, a origem ela se dá através do meristema apical, que é a parte inicial da planta. O seu crescimento ele é até determinado tamanho, ele se dá também através da espécie da planta, e a duração podem ser perenes ou decíduas. Isso a gente já vai ver já já. Perenes são aqueles tipos de plantas que a folha não cai, ela é contínua, fica na árvore. E as decíduas são aqueles tipos de plantas que perdem suas folhas, em determinada época do ano. Quanto à classificação dessas folhas, a folha pode ser simples ou pode ser composta. Simples é quando vem só uma folha ligada, ao caule. E composta quando a gente tem um conjunto aqui, de folhas ligada ao caule, ao limbo. As partes da folha, aqui na parte central a gente tem o limbo. Aqui nessa parte inicial aqui da folha a gente tem o pecíolo. Mais embaixo a gente tem a bainha. No meio da folha a gente tem as nervuras. E a gente também tem uma pequena parte, uma pequena estrutura na base do pecíolo, bem aqui na base do pecíolo, que é chamada de estípula, que é menos comum. Agora vamos falar sobre as flores. As flores é um ramo de crescimento determinado que fica localizado na porção terminal do caule, a região em que se encontra o conjunto de características reprodutivas da planta. Tudo é encontrado na flor. E a flor é constituída de que partes, tia? Bom, vamos focar no desenho. Aqui a gente tem um desenho ilustrativo de uma flor. Nessa parte verde, o número 1, a gente chama de receptáculo floral. Qual a função desse receptáculo floral aqui? Sustentação da estrutura da flor. No 2, a gente tem as pétalas aqui, Desculpa, as sépalas aqui, essa parte verdinha, que sai do receptáculo floral. No 3, aí sim a gente tem as nossas pétalas, que vão ser como se fosse um atrativo da flor, para os polinizadores fazerem lá o processo de dispersão do grão de pólen. E o 4, aqui a gente tem o estame, e bem no meio a gente tem o pistilo, que são os órgãos de produção aí de gametas, dessa planta. Quanto ao fruto, bom, o fruto consiste no ovário fecundado e desenvolvido, É quando a flor se transforma, já é desenvolvida aquela parte reprodutiva. Qual a principal função do fruto? É a proteção e o auxílio na disseminação das sementes que ficam dentro dele. O fruto ele é dividido em 3 partes. Essa parte externa, aqui, que é chamada de epicarpo, a parte mais interna, que é chamada de mesocarpo, e a mais interna ainda, o núcleozinho, que é chamado de endocarpo. Quanto à classificação dos frutos, existem diversas também formas de classificação dos frutos, mas o mais simples para a gente falar é que os frutos eles podem ser divididos em 2. O fruto simples e o fruto múltiplo, que são as infrutescências. O fruto simples é aquele resultante de apenas um ovário. E aí a gente tem um exemplo aqui do pêssego. Está protegendo aqui apenas uma semente. E a exemplo de um fruto múltiplo, a gente pode ter aqui o abacaxi. Cada uma dessas partes aqui, do abacaxi, que a gente pode ver, essas estruturazinhas, é um tipo de fruto. Então, é um fruto chamado de fruto múltiplo.
A semente. O que é a semente? E aí é a nossa última estrutura que a gente está falando das plantas, né? A semente é o óvulo fecundado e desenvolvido após a fecundação. Qual a função da semente? Proteger e abrigar o embrião, que é a miniatura da futura planta, né, que virá. E aí a gente classifica as sementes, né? Também existem diversos tipos de classificação. A gente vai falar aqui de forma bem geral essa classificação das sementes. Quanto à sua disseminação, elas podem ser sementes do tipo anemócaras, que sua disseminação se dá pelo vento. Pode ser do tipo zoocoras, que sua disseminação se dá por animais, e hidrócoras, que sua disseminação se dá pela água. E aí a gente, termina essa parte do reino das plantas. Falamos um pouco sobre cada tipo de classificação, falamos também de forma bem geral sobre as estruturas da planta. E aí eu vou passar uma atividadezinha lá no grupo, tá bom? Fiquem atentos e é isso.